Boa noite a todos. É com muita alegria, é com muito prazer, né, que estamos alcançando já o nosso penúltimo capítulo do nosso livro. Hoje estamos recebendo a nossa irmã Elizabeth Fonseca, que é uma trabalhadora da nossa casa, da Associação Espírita Fraternal. Teremos a nossa querida irmã Rita Zambuja na harmonização, a Ana Maria Gomes na prece inicial e a nossa irmã Suza Aurix fará o nosso encerramento. Que nós possamos abrir as nossas mentes, como sempre, os nossos corações, para poder absorver tudo que a Elizabeth trouxe para dividir conosco. Iremos convidar a Rita para fazer a harmonização e, na sequência, a Ana já pode fazer a prece. Boa noite a todos, do livro Minutos de Sabedoria. A mensagem é 23. Trate com afabilidade a todos. O vizinho que senta a seu lado na condução não é seu inimigo, nem seu concorrente. Trata-se sempre de seu irmão, a quem você precisa acolher com simpatia. Não procure brigar com ele para conquistar maior conforto. Dê você mais conforto a ele. Mesmo insensivelmente, você receberá de volta as vibrações de gratidão de seu coração. Que assim seja. Graças a Deus. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Pai. Obrigada por nos dar mais esta oportunidade de estarmos aqui para podermos aprender um pouco mais desse banquete espiritual que nos vai ser ofertado, podendo também elevar os nossos pensamentos, nossos corações a Jesus, para que possamos estar todos nós preparados para aprendermos o que nos vai ser dito pela nossa irmã neste curso em que estamos terminando, deste livro magnífico do André Luiz. Que todos nós tenhamos levado conosco todo esse aprendizado para nossas vidas e para nossa evolução espiritual. E desta forma, peço permissão à espiritualidade que nos guia e nos acompanha para darmos por iniciado o estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Ana. Obrigado, Rita. Mais uma vez, boa noite a todos. Reiterar o nosso boa noite a Elizabeth e a palavra é sua, minha irmã. Então, meus amigos, boa noite a todos, né? Para quem não me conhece, meu nome é Elizabeth. Eu frequento a Associação Espírita Fraternal, venho agradecer o convite do nosso presidente, Francisco Sena, e agradecer essa oportunidade de participar dos estudos desse livro, né? Eu já vou pedindo desculpas, né, pelas minhas falhas, porque essa é a primeira vez que eu facilito um estudo online, mas a gente vai aprendendo, né? E então hoje nós vamos estudar o capítulo 39, que é o penúltimo capítulo desse livro assim maravilhoso, né? Que vem trazendo, né, tantos ensinamentos para nós, né? O capítulo intitulado Ponderações. Esse é um livro que, como foi dito no prefácio, e eu vou ler algumas frases do prefácio, umas frases muito esclarecedoras, impactantes, né? Eu não vou ler o prefácio todo, porque ele é longo, mas as principais frases assim que me chamaram a atenção, que são essas. Em cada capítulo encontramos a nós mesmos, com nossos velhos problemas de amor e ódio, simpatia e desafeto. Em quase todas as páginas temos a vida comum das almas que aspiram à vitória sobre si mesmas. Neste livro,
somos forçados a contemplarmos-nos por dentro. A lei é viva e a justiça não falha. Esquece o mal para sempre e semeia o bem cada dia. Ajuda aos que te cercam, auxiliando-te a ti mesmo. O tempo não para, e se agora encontras o teu ontem, não ouvides que o teu hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Um texto assim maravilhoso, né? Escrito por Emmanuel, né? Que nos traz tantas reflexões, né? Então, como foi dito nesse prefácio, são pessoas comuns como nós, né? E essa leitura, então, ela nos dá a oportunidade de aprender observando os tropeços dessas pessoas comuns como nós, né? Os tropeços desses nossos irmãos citados nessa obra, para que, quem sabe, com o nosso esforço, né, nós não venhamos a cair nessas mesmas armadilhas do destino que nenhum de nós está livre de passar, né? Ainda antes de entrarmos propriamente no capítulo, eu gostaria de compartilhar com vocês uma questão que me chamou muito a atenção nesse livro, que foram os relatos da constante presença da espiritualidade em torno dos encarnados e desencarnados. O tempo todo auxiliando, intuindo, planejando, né, ações e fortalecendo sempre. E trazendo para o nosso dia a dia, né, a exemplo desse relato, que nós tenhamos a certeza sempre, né, de que estamos sempre amparados pela espiritualidade e de que também somos, né, todos nós, assim como nesse livro, objeto de preocupação, de reuniões, de planejamento, de ações por parte dos nossos amigos espirituais, para que a nossa experiência nessa encarnação seja a mais proveitosa possível, né? E basta para isso, né, que a presença da espiritualidade, né, basta para isso que nos conectemos, né, principalmente através da prece, né, que, aliás, foi o marco inicial dessa narrativa, né, a prece de Evelina, aquela prece refratada que desencadeou todo esse relato desse livro. Então, que possamos sempre recorrer à prece, aos bons pensamentos, à boa palavra, que o socorro virá. Porque, às vezes, no início, né, eu ficava assim maravilhada com esses livros de André Luiz. Eu falava, gente, mas que maravilha essa espiritualidade, eles se reúnem, eles, né, nos levam a lugares e tal, mas isso não acontece só no livro de André Luiz, né? Não é porque eu, por exemplo, não vejo que não acontece na vida da gente, só acontece sim, né? Que nós temos fé, confiança de que eles estão aí de olho na gente, né? E muitas vezes também, quando ocorrem situações que aparentemente achamos que são difíceis de superar, né, que saibamos que nada é por acaso, né, relembrando a desencarnação precoce de Júlio, né, que tanto abalou Zulmira, mas o quanto que essas duas situações trágicas, né, do desencarne precoce de Júlio, o ajudaram a se reequilibrar. Então, que tenhamos sempre confiança nos desígnios de Deus, né? Então, o título do capítulo é Ponderações. Ponderar é um verbo que significa refletir cuidadosamente sobre uma situação para que se possam fazer boas escolhas, né? Então, o capítulo se passa cerca de um mês após o casamento de Mário Silva com Antonina. Relembrando, Antonina é a reencarnação de Lola, né? Aquela mulher que inicialmente abandonou sua primeira família, marido e filho, para viver paixões. E viveu uma aventura com Leonardo Pires, nos idos da Guerra do Paraguai. Ela era cantora e dançarina e se associou a Leonardo Pires, que era amigo de José Esteves, atualmente Mário Silva, né? E devido a essa traição amorosa entre Lola e José Esteves, Leonardo Pires, enciumado, cometeu o assassinato do amigo. Lembrando um pouquinho que após isso, né, após ter assassinado o José Esteves por causa de Lola, Leonardo Pires se desinteressa de Lola e a abandona. Vem para o Brasil e casa-se no Brasil. E Lola, abandonada,
se submeteu ao meretrício e desencarnou assim nessa triste condição e na pobreza. Só para a gente lembrar um pouquinho desse passado. É dito no livro que após a desencarnação de Lola, ela sentiu em um momento que Leonardo Pires se lembrou dela com carinho e assim, em espírito, ela adormeceu no lar de Leonardo Pires. Futuramente, né, Lola vem reencarnar como Antonina, né, a neta de Leonardo Pires. E agora o destino conduz Antonina e Mário Silva ao casamento, o que nos remete, né, às chances que a espiritualidade nos dá de resgatar débitos passados, né? E após um mês, como eu estava falando, né, Odila solicitou aos amigos espirituais que trouxessem, durante o sono físico, Zulmira e Antonina para uma reunião íntima no lar da benção. E nos chama a atenção, a sempre presente atenção de Odila para com Zulmira, Amaro e Evelina, né, almas encarnadas no seu antigo lar terrestre. Odila, que inicialmente obsidiava Zulmira por ciúme, né? Após, naquele capítulo Apelo Maternal, né? Após aquela amorosa conversação com a irmã Clara, descrita nesse capítulo, né? Irmã Clara aborda o ponto sensível de Odila, que era o imenso desejo de encontrar seu filho, Júlio. E Clara esclarece nesse capítulo que o caminho para esse reencontro, né, de Odila com Júlio seria o abandono de Odila do desejo de se vingar de Zulmira e o abandono do apego que ela nutria por Amaro. E agora, após esses esclarecimentos de Clara, Odila modifica seu modo de pensar e agir e se encontra na posição de um espírito familiar que zela por aquele lar. Então, ela não se encontra na posição, penso eu, de anjo da guarda. Aí eu fui pesquisar, né, na pergunta 490 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que se deve entender por anjo da guarda? E os espíritos respondem que anjo da guarda é o espírito protetor de uma ordem elevada, né, que não é o caso de Odila, mas que, devido ao seu aprendizado, Odila, da condição de obsessora, agora zela por aquele lar. O que é um ensinamento maravilhoso para nós, né? O quanto nos é benéfico o abandono de sentimentos grosseiros de apego, ciúme, ódio, né? O quanto que esse abandono eleva, né, a nossa sintonia e nos traz um pouco de paz, como foi no caso de Odila, né? Lembrando a questão 459 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta aos espíritos se os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. E os espíritos respondem que a influência dos espíritos é maior do que supomos, porque muito frequentemente são eles que nos dirigem. Lembrando de como os maus pensamentos de Odila inicialmente prejudicaram Zulmira e a ela própria, Odila, né? E de que agora seus bons pensamentos auxiliam no equilíbrio daquele lar, né, de Zulmira e dela própria, de Odila, né? Então, com relação à fala da irmã Clara, abordando o ponto sensível de Odila, me veio a lembrança de que os amigos espirituais, muitas vezes, se valem de atingir um ponto sensível em nós, né? Quando querem nos mostrar algo. Por exemplo, eu me lembrei do caso de Gregório, no livro Libertação, que a gente estudou, no final do livro. O ponto sensível de Gregório foi a fala amorosa de sua mãe, ouvir a voz de sua mãe e a sensação de tédio que ele passava a sentir em praticar o mal, né? Então, por mais endurecidos que estejamos, a espiritualidade sabe onde moram os nossos pontos sensíveis para nos despertar e nos dissuadir, né, de nossos erros. Naqueles momentos assim que estamos reiterando, né, em mais atitudes, em maus pensamentos, a espiritualidade vem e, né, dá uma catucada naquele nosso ponto sensível, na nossa consciência adormecida, né?
e nos atinge, então, assim, em nossa vulnerabilidade, na tentativa de nos despertar para novas realidades. E então, por solicitação de Odila, né, voltando ao capítulo, os amigos espirituais André e Hilário foram buscar Zulmira e Antonina para levá-las à reunião no lar da Bênção. E diz o texto que ambas, alegres, revelavam-se enlevadas fora do corpo denso, enlaçadas e felizes. E aí a gente observa, né, como que o estado psíquico da alma se modifica quando fora do corpo denso, né? E aí observamos assim trechos das perguntas 401 e 402 do Livro dos Espíritos, no capítulo 8, intitulado Emancipação da Alma, em que os espíritos nos esclarecem que durante o sono os liames que unem o espírito ao corpo se afrouxam e ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos e que momentaneamente se encontra no estado em que estará de maneira permanente após a morte, né? E no caso delas, observamos a leveza e o bem-estar que o afrouxamento desses laços provocou em seus espíritos, né? Mais adiante, o texto nos revela que as duas excursionistas, ao contato daquele ambiente de genuína fraternidade, rendiam-se ao êxtase da paz e da alegria, né? Aí também observamos como que esses ambientes, né, são o resultado dos pensamentos e sentimentos dos espíritos ali presentes, né? É dito que Zulmira e Antonina, no texto ali no livro, né, pareciam haver encontrado o paraíso. Tão pura se lhes desenhava no semblante a exaltação interior. E eu fico imaginando, né, que ambiente será esse, né, que elas se sentiram no paraíso. O que nos remete também à necessidade de vigiarmos os nossos pensamentos e sentimentos em qualquer ambiente que penetremos, né? Para que possamos contribuir com a tranquilidade e paz onde estivermos. Emmanuel cita no prefácio do livro Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier, que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, né? Então, é necessário sempre vigiarmos os nossos pensamentos, né? E a reunião se dará, então, no domicílio de Blandina, com a presença de irmã Clara. Antonina, muito agradecida pela oportunidade de estar num ambiente tão maravilhoso, indaga a irmã Clara o motivo do favor de que se viam aquinhoadas, as duas, né? E irmã Clara, então, dá início à sua fala, que é o ponto central desse capítulo. Clara esclarece que ambas, Zulmira e Antonina, atravessaram dias obscuros do pretérito refletidos no presente, né, como está escrito no livro. Semearam no passado como Lola e como Lina e colheram no presente. Porém, venceram árduos conflitos com humildade, fé e bom ânimo. Tiveram paciência, evitando a revolta. Vamos recordar, né, no caso de Zulmira, que ela foi Lina, primeira esposa de José Esteves, e que o traiu com Júlio. E, posteriormente, estando com Júlio, traiu Júlio com Armando, na ocasião, hoje Amaro, né? E agora encontra-se no mesmo círculo familiar e de amizades com esses mesmos espíritos, né? Outro ensinamento maravilhoso, né, que é o de que muitas vezes estão entre nossos entes queridos desafetos do passado, para que aprendamos a amar, tolerar, compreender e amparar esses entes queridos que muitas vezes nos testam, né? A paciência, a tolerância, a resignação, né? Aí, nesse momento, eu queria citar algumas frases do instrutor Druze,
instrutor Druso é um instrutor do livro Ação e Reação, que é um livro que a gente vai estudar ainda, né? No capítulo Comentários do Instrutor. Druso era um instrutor nesse livro Ação e Reação, como Clarencio é nesse que a gente está lendo, Entre a Terra e o Céu, né? E nesse capítulo, Druso se dirigia a uma grande assembleia de assistentes, enfermeiros e espíritos sofredores. E ele diz, fala só algumas frases, né? A viagem do sepulcro ensinou-nos uma lição grande e nova, a de que nos achamos indissoluvelmente ligados às nossas próprias obras. A ninguém devemos o destino, senão a nós próprios. Entretanto, se é verdade que nos vemos hoje sobre as ruínas de nossas realizações deploráveis, não estamos sem esperança. Se a sabedoria de nosso Pai Celeste não prescinde da justiça para evidenciar-se, essa mesma justiça não se revela sem amor. Ninguém avança para a frente sem pagar as dívidas que contraiu. Para nós, herdeiros de longo passado culposo, a esfera das formas físicas simboliza a porta de saída do inferno que criamos. E ele prossegue, assim, com outros esclarecimentos, né? Quem tiver oportunidade, é um capítulo muito bonito, instruções de Druso, né? E voltando ao nosso livro de agora, lembramos que Antonina, que foi Lola, e Zulmira, que foi Lina, padeceram dores e sofrimentos. A Antonina perdeu um filho do primeiro casamento, Marcos, né? Foi abandonada pelo primeiro marido, ficou viúva e pobre. Mas se manteve firme, com fé, conduzindo seus outros 3 filhos. Ajudou Mário Silva, que foi José Esteves, né, nos esclarecimentos sobre as verdades do Evangelho, auxiliou seus amigos Umir e Amaro nos momentos difíceis da perda de Júlio. Então, podemos dizer que Antonina se superou sem revolta. Zulmira também padeceu sofrimentos, mas com a ajuda de seu esposo e seus amigos, superou a dor da morte de seu filho Júlio. E Clara, então, né, enaltece essas qualidades nas 2 irmãs, mencionando que elas tiveram humildade, fé, bom ânimo, paciência e evitaram a revolta. E eu gostaria de citar o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos, né? No item 3, Justiça das aflições, onde os Espíritos nos esclarecem que as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. E nesse mesmo capítulo, do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 4, causas atuais das aflições, e item 5, causas anteriores das aflições, os Espíritos nos esclarecem que de 2 espécies são as vicissitudes da vida. Umas vicissitudes têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. E continuam esclarecendo, né, quantos homens caem por sua própria culpa, quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. O homem, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Não há falta alguma que não acarrete forçosas e inevitáveis consequências. E os Espíritos continuam esclarecendo, né, nesse parágrafo, que pela ação da justiça divina, o homem muitas vezes sofre o que fez sofrer aos outros. E voltando para o nosso livro, aqui do estudo, a irmã Clara continua esclarecendo que agora acerenou-se-lhes a estrada, de Zulmir e de Antonina,
Nós, leitores, né, observamos que o lado de Zulmira, a Mário e a Evelina está mais leve. A Antonina e Mário Silva casaram-se, né? Estão apoiando um ao outro. E Clara continua, né, no livro. É como se o dia renascesse resplendente de luz após uma tempestade. E agora ressurge o tempo de novamente semear. Palavras de Clara, né? Saber reconstruir o destino. E lembra que a vida reduz-se a triste montão de trevas quando não se faz plena de trabalho. Para levantar a escada da nossa ascensão, é imprescindível banhar o espírito cada dia na fonte viva do amor que recompensa a si mesmo com a alegria de dar. Aí essa citação, né, é tempo de semear. Eu achei muito expressiva, né, muito significativa. Nos remete, né, é tempo de semear, nos remete a que temos sempre uma nova chance, a possibilidade de fazer diferente, né, de não repetir os erros. E Clara ressalta que a mulher é taça em que Deus deita a água milagrosa do amor com mais intensidade, para que a vida se engrandeça. O preço da verdadeira paz reside no sacrifício de nossas existências. Não há sublimação sem renúncia. Palavras de Clara nesse capítulo, né? E aí vamos à pergunta do Livro dos Espíritos, 890, do item 4, que é amor maternal e filial. Ela está no capítulo da Lei de Justiça, Amor e Caridade. E Kardec pergunta: o amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? E os espíritos respondem: é uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos, no interesse de sua conservação. Mas no animal, esse amor é limitado às necessidades materiais, né? Cessa quando os cuidados se tornam inúteis. No homem, na mulher, né, ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e uma abnegação que constituem virtudes. Sobrevive mesmo à própria morte, acompanhando o filho além da tumba. Vedes, né, os espíritos falando, respondendo, vedes que há nele alguma coisa mais do que no animal. E nesse momento, Clara se dirige para Antonina e diz que a amiga Zulmira, ali ao lado, né, já compreende o santo dever de receber novamente Júlio como filho. Clara informa que a maternidade espera Zulmira novamente e indaga a Antonina: e você? Você recorda-se as experiências antigas e está atenta às razões que lhe inspiraram o segundo matrimônio? E Clara acariciou-lhe a fronte, levando-a a lembrar-se do passado, na ocasião da Guerra do Paraguai. Antonina então recordou José Esteves, hoje Mário, né? E percebeu o sentido de suas segundas núpcias. Nesse momento, ela pergunta por Leonardo Pires, né? E a irmã Clara lhe esclarece que não será necessário, naquele momento, dilatar as reminiscências para poupar Antonina, né? Basta que Antonina se lembre e compreenda os motivos de seu segundo matrimônio e de seus compromissos futuros com Leonardo Pires. E Clara segue esclarecendo a Zulmira e Antonino que ambas serão chamadas a novo esforço no apostolado materno. Zulmira recolherá Júlio e Antonina restituirá a Leonardo Pires, seu avô e associado de destino, o tesouro do corpo terrestre.
E Clara continua esclarecendo que no santuário doméstico as afeições transviadas se recompõem. Ninguém avança sem saldar as contas do passado. Aproveitemos o tempo de detenção no resgate em maior aprimoramento de nós mesmos. O parente necessitado de tolerância e carinho representa o ponto difícil que nos cabe vencer, valendo-nos dele para melhorar-nos em humildade e compreensão, exercitando a paciência, a doçura e o devotamento até o sacrifício, né? As palavras de Clara. Não esqueçamos que os filhos são sempre laços preciosos da existência, requisitando-nos equilíbrio e discernimento. Para desobrigar-nos da grande tarefa que a maternidade nos impõe, é imprescindível entender-lhes o psiquismo diferente do nosso. Saibamos prepará-los sem egoísmo para o destino que lhes compete. E aí, nós vamos aí no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é honrai o vosso pai e a vossa mãe. No item 9, em que Santo Agostinho nos alerta: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. E aí, meus amigos, vemos desde a fala de Clara, né, acerca do santuário doméstico, do parente difícil, dos filhos que são sempre laços preciosos, juntamente com a fala de Santo Agostinho, nós vemos a grande responsabilidade que temos frente aos nossos familiares, né? Todos eles, os com afinidade e os sem afinidade, porque não estamos caminhando lado a lado com eles por acaso, né? E aí surgiu uma pausa na conversação de Clara, e eu gostaria de trazer os esclarecimentos das perguntas 920 e 921 do Livro dos Espíritos, que nos esclarecem sobre a felicidade e infelicidade relativas. Essas perguntas estão no capítulo sobre penas e gozos futuros, né? Na pergunta 920, Kardec pergunta: o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? E os espíritos respondem: não, pois a vida que lhe foi dada como prova, pois a vida lhe foi dada como prova e expiação, né? Eles respondem: não, pois a vida lhe foi dada como prova e expiação, mas dele depende abrandar os seus males, e ser tão feliz quanto se possa ser na Terra. E a pergunta 921, onde Kardec pergunta: concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? E os espíritos respondem: o homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta sua existência num plano grosseiro. E mais adiante, aí no Livro dos Espíritos ainda, né, na pergunta 975, Kardec pergunta: os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Né? Pergunta: os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? E os espíritos respondem: sim. E é isso que os tortura.
pois compreendem que estão privados dela por sua própria culpa. Essas respostas são mais longas, né? Mas eu extraí o que mais se aplica aqui no nosso estudo. E assim vemos que nossos amigos espirituais batem inúmeras vezes na mesma tecla, né? Somos os herdeiros de nós mesmos, colhemos o que semeamos. E voltando para o nosso estudo, né, após a pausa na fala de Clara, Zulmira pergunta: abnegada benfeitora, como agir para solucionar os problemas com segurança? E Clara esclarece: vocês superaram dias alarmantes de crise espiritual e conquistaram o ensejo de reestruturação do próprio destino. Aí então nós vemos o mérito, né? O mérito delas. Elas conquistaram pelo próprio esforço a chance do reajuste, né? E Clara continua repetindo a frase: é tempo de semear. Valorizemos a oportunidade de reaproximação. Façamos da amizade o entendimento fraterno que tudo compreende e tolera, movimenta e ajuda, na extensão do sumo bem. A vizinhança e a convivência, no fundo, são dons que o Senhor nos concede em benefício de nosso próprio reajuste. E ela continua falando: não temam, não temam. E nesse momento ela responde a pergunta de Zulmira, né? Que Zulmira tinha perguntado sobre como agir para solucionar os problemas com segurança. Aí Clara continua esclarecendo: a prece é o fio invisível de comunhão com o plano divino. E à luz da oração viveremos todos juntos. Em todas as dúvidas, prefiramos para nós a renunciação construtiva. Situar a responsabilidade de nosso lado é facilitar a solução dos problemas. E esse aí, então, é o nosso GPS, né? Nosso GPS. A prece, a renúncia, observar em cada situação o quanto de responsabilidade cabe a nós. E conclui, né? Clara conclui: não nos esqueçamos do privilégio de servir. E aí nós vamos no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, do Evangelho segundo o Espiritismo, na instrução dos Espíritos, onde Paulo nos esclarece: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque sob esse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará, né? E ainda continuando nesse tema, fora da caridade, não há salvação, me veio comentar uma citação muito linda de Jesus, né, que nos mostra a sua imensa misericórdia, né, que é: o amor cobre a multidão de pecados. E procurando na bibliografia essa citação, eu encontrei no livro Boa Nova, no capítulo 20, onde Maria de Magdala, após ouvir as pregações do Mestre, o procura em casa de Simão Pedro e suplica ao Mestre esclarecimentos sobre o convite ao Evangelho que Jesus fez naquela tarde a todos que o ouviram. E ela fica na dúvida se, na condição de pecadora, como se afirmava ser, se Deus a aceitaria. E Jesus esclarece, né, para Maria de Magdala sobre todas as falências e desventuras próprias do homem,
as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a sua luz, desse sol, né? Porque o amor cobre a multidão dos pecados. E Pedro, que ouviu essa fala de Jesus, né, na sua casa, porque esse encontro de Maria de Magdala com Jesus foi na casa de Pedro, né? Pedro, então, anos mais tarde, lá na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8, ele cita para as comunidades cristãs que estavam enfrentando grandes perseguições e sofrimentos, né? Ele fala assim: acima de tudo, cultivai com todo ardor o amor mútuo, porque o amor cobre a multidão de pecados. E após esse último esclarecimento de irmã Clara, né, que ela falou, não nos esqueçamos do privilégio de servir, Júlio, então, é trazido ao recinto junto com várias crianças, né? E aí é dito no final do capítulo. E risos e lágrimas se misturam no louvor à bondade divina. Depois de algumas horas consagradas ao reconforto, escoltamos, André Luiz e Hilário, né? Escoltamos as duas mães, reconduzindo-as ao campo físico para o sublime labor no lar terrestre, né? É tempo de semear, né? E eu queria falar uma coisinha aqui, que eu aprendi muito com esse capítulo, né? Essa questão dita no prefácio, não ouvides que o teu hoje será a luz ou as trevas do teu amanhã, me levaram a refletir também que não adianta a gente só estudar a doutrina, né? Tem que colocar em prática. Essa semana, no Fonte Viva, eu li no capítulo 83, intitulado Avancemos Além, né? Quando Emmanuel nos ensina que não basta situar nossa alma no pórtico do templo e aí dobrar os joelhos reverentemente. É imprescindível regressar aos caminhos vulgares e concretizar em nós mesmos os princípios da fé redentora. Então, tem que praticar o que estuda, né? E é isso, meus amigos. Então, foi esse o estudo que eu trouxe para vocês. Não sei que eu disse. Ainda falta um tempinho aí. Eu agradeço a oportunidade, né, a paciência, né. Agradeço a Isa pelas dicas também. Não sei se a Isa está aí, as dicas que a Isa Assim, me ela está deu. ali quietinha. E peço desculpas aí por alguma coisa que não deu certo, né? E passo a palavra para vocês. Uhum. Desde já agradeço essa maneira tão tranquila que você trouxe para dividir o seu estudo conosco, sempre ligando ele aos nossos livros, base lá da doutrina. Muito obrigado a você, desde já, e se prepare para as próximas, né? E nós temos aí bastante tempo para todos aqueles Aham. que queiram abrir o microfone para colocar alguma coisa, para perguntar alguma coisa, tá bom? Uhum. Parabenizar, né? Parabenizar a Elizabeth por essa pesquisa maravilhosa, por esse estudo rico, é muito rico, realmente, e trazendo essa reflexão da justiça de Deus, né? Que é aplicada com misericórdia e amor, né? Então, quando você trouxe essa fala inicial de Emmanuel, dizendo que esse livro fala de nós, de pessoas como nós, né? Então, é um consolo muito grande saber que, se praticarmos a lei de amor, né? Se nos resignarmos com as vicissitudes de nossa existência, que são nada mais, nada menos do que a colheita daquilo que plantamos, né? Uhum. Então, poderemos ascender como esse grupo que é relatado, que é retratado nesse livro, né?
Você vê que a história de Antonina, né? De um resgate, né? Muito grande, de uma recondução aos caminhos do Pai, né? Uhum. De um realinhamento às leis divinas, né? E ela, então, está colhendo agora os frutos de desse trabalho que ela se propôs a fazer nela mesma, né? Essa reforma íntima, conforme a gente chama, né? Então, esse livro realmente retrata cada um de nós, mas traz também a esperança, né? A parte prática de que, cumprindo os desígnios de Deus, poderemos sim ser felizes na Terra, né? Uhum. Dentro do possível, né? É, porque Os espíritos falam dentro do possível. mas a felicidade é essa, né? Só existe a felicidade plena para aquele que faz a vontade de meu Pai. É o Espírito Uhum. Crístico, né? É Jesus. Nós ainda não fazemos a vontade do Pai, né? Nós ainda estamos em desalinho. Mas, se cumprirmos os nossos desígnios, poderemos ter a felicidade na Terra, né? Porque o que é a felicidade? É a consciência tranquila de dever cumprido, Tranquilo. né? Uhum. Então, a gente achar que não podemos ser felizes na Terra, que nosso destino é só o sofrimento. Não, isso aí é uma qualidade essencial, isso aí é um estado temporário de desvio do espírito. Mas se ele já começar a cumprir com os desígnios do Pai, ele vai conquistar uma felicidade na Terra, né? Uhum. Porque não é aquela felicidade perene que você fica tocando flauta e não precisa fazer mais nada, né? A felicidade é no Uhum. trabalho, na força de trabalho, né? Na ação do bem, no propósito de servir. Então, existe a felicidade, sim, só não livre de vicissitudes e dificuldades, porque fazem parte da condição de estarmos encarnados. Mas parabéns, excelente. Obrigada. Não precisa pedir desculpa. Eu fiquei preocupada com o tempo, acabou que sobrou muito tempo. Você vê? Ah, Elizabeth, também queria aqui te deixar um abraço, né? Te parabenizar, maravilhoso estudo, né? Pela primeira vez, você se saiu muito bem. Aguarde convite para as próximas. E nós temos aí toda quarta, terça-feira do mês, curso de oratória. Faz favor de fazer para você subir para a tribuna, né? Mas quando eu estava lendo esse capítulo, eu fiquei imaginando, né, que ali no capítulo não deixa claro, né, que se elas oraram ou não antes de dormir. Mas esse desdobramento que elas tiveram, esse acolhimento pelos amigos espirituais, né, representa para a gente, né, devemos fazer esse preparo antes de dormir, uma leitura Uhum. edificante, uma oração, e pedir aos amigos espirituais que nos ampare, para a gente continuar tendo esses encontros como elas tiveram com a irmã Clara. Foi maravilhoso, muito, Uhum. né, e muitos ensinamentos, muito instrutivo. Isso aí denota também que foram merecimentos, que elas vieram, né, num crescimento, igual que você fez esse apanhado, né, e foi muito importante. Mas você saiu muito brilhante. Você fez aí, enriqueceu seu estudo com várias fontes. Foi perfeito, Elizabeth. Obrigado mesmo. E hoje, né, Eu não que temos nem agradeço. Luiz Francisco, nem Jane aí, né? Tá com ordens médicas de repouso absoluto, né? Mas tem E tia Isa aí que te ajudou. Ela pode falar também, tia Isa. Ó, A Isa me ajudou. Tem uma mãozinha levantada ali, vocês viram? não, Eu não sei se tirar a mão, mas quem levantou a mão pode falar, pode abrir o microfone e falar. Nós temos ainda 10 minutos. às vezes levantou por engano. Não vi mão Sim, levantada. sim.
Mas é isso, assim, o que me chamou muita atenção foi essa questão do tempo de semear, né? Sim, A sim. gente passar limpo, né? Nós, ó, do jeito que você colocou na abertura, né, prefácio do livro, nós, a nossa reencarnação, nós estamos sempre preparando a próxima, né? Então você vê que já aqui para perto do final tem dois parágrafos que chama bem a nossa atenção quando ela fala assim, a família consanguínea na Terra é o microcosmo das obrigações salvadoras em que nos habilitamos para o serviço da família maior, ou seja, para a família universal. Então, não tem como a gente fugir desse compromisso já desde o lar, né? Então, lá na frente vai repetir daqueles que reencarnam conosco, mas vem no contexto ali da vizinhança, no entorno, né? Aqueles que a gente encontra no nosso dia a dia ali, que a gente acha que é consequência, ou é sorte, ou é azar, não é. Quer dizer aqui, a vizinhança e a convivência, no fundo, são dons ali, são trabalhos, são ferramentas que Deus nos fornece para a gente sair desse mecanismo de orgulho, da mesmice que a gente tem e aprender. Se a gente não aprende a amar, aprende a aturar. Já é o primeiro passo, que é aturar nada mais é que a compreensão. Compreender que o mesmo defeito que tem nele está em mim. Porque quando eu projeto algo, esse algo está em mim. Nossa alma é espelho daquilo que a gente projeta no outro, né? E isso está aí, Miramês, está lá a Joana de Ângelo, que nos afirma isso. Então, você vê que ela traz essa reflexão profunda da maneira que você trouxe no prefácio, né? Esse livro aí somos nós vivenciando o nosso dia a dia, preparando para novas existências. Ela será boa ou ruim, dependendo de nós, não temos que lastimar, porque elas estão preocupadas como é que elas vão vencer, né? Esse reencontro de novo. Vai pedir à benfeitora esse carinho, vai depender de nós, virtude do nosso Uhum. livre-arbítrio. Júlio como filho de Amaro, né? Que no passado, né? Foram apaixonados pela mesma mulher, e Leonardo Pires como filho de José Esteves, né? José, achei muito bonito, né? É. Maravilhoso, Elizabeth, gostei. Uhum. Obrigada. Valeu. Mais alguém? Isa está quietinha ali, Islane, a nossa querida Suza, ninguém falou mais nada. Não tem nada para falar, não. Ela se superou aí em tudo. Parabéns, foi muito bom. Tá? Nada a acrescentar. Obrigada, Isa. A Isa me mandou um monte de dica. Que bom que Um estudo ajudou. maravilhoso, Elizabeth. Você falou com tanta tranquilidade, tanta calma, com tanta certeza, e nos encantou com o seu estudo. Realmente, como o Francisco falou, vamos para as palestras, né? Podemos encerrar, né, Fernando? Sim, diante de tanto silêncio, né, Nena? É, Então vamos convidar aquele da sua para encerrar, e semana que vem temos a Prícia para encerrar, falar desse capítulo também que é tão maravilhoso e importante para nós, que é em prece, né? Uhum. Então, Suza, a palavra é sua, minha irmã. Senhor, encerrando o encontro desta noite, agradecemos por esses momentos de estudos e reflexões que são tão importantes para o nosso caminhar. A nossa irmã Elizabeth, o nosso agradecimento por compartilhar conosco este capítulo do livro de uma forma muito proveitosa, mostrando para nós o amparo da espiritualidade em nossas vidas, em todos os instantes, e o quanto necessitamos ainda operar em nós mudanças de comportamento, levando em consideração
a nossa consciência adormecida, como ela mesma citou. Assim, só nos resta agradecer também aos amigos espirituais pela proteção recebida e que tenhamos um fim de noite abençoado e um despertar confiante para um novo dia, sempre otimistas em nosso propósito no bem, sabendo que tudo depende de nós, depende do nosso querer. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Graças a Susan. Deus. Obrigado a todos e até amanhã.